Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Tranquilinho? Espero que esteja tudo legal. Então começando a nossa segunda semana. Essa daqui a gente está ainda no mesmo assunto, né? Teoria de perturbação independente do tempo, caso não degenerado. A gente vai acabar esse assunto hoje, né? Depois no próximo vídeo a gente já começa método variacional. Então vamos só para marcar aqui o nosso assunto de hoje. A gente terminou a semana passada, né, com um vídeo com um exemplo sobre um oscilador com termo cúbico, né, e lá deu um problema. Então basicamente esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, vai ser para a gente tratar o problema. O problema é que não tinha problema nenhum na conta, mas o potencial era não fazer muito sentido, né? Então é sempre para deixar essa mensagem que a forma do potencial é importante sempre analisar, fazer o gráfico do potencial. Isso que a gente vai fazer agora aqui, né? A ideia supõe que o seu problema fosse um poço mesmo. Não, temos um poço legítimo, um potencial esquisito, uma forma de interpretar o problema que a gente teve. Então você está pegando e expandindo ao redor do mínimo. Então temos quadrático, cúbico e quartico, por aí vai. O problema é assim, se você quer passar que é uma contribuição anarmônica, né, mas mantendo essa propriedade, que era ser um poço, você não pode parar no termo ímpar, porque o termo ímpar, sempre se ele cresce para um lado, ele cai para o outro. Então você tem que parar em termos de ordem par, e o termo de ordem par com um sinal positivo, né? Então aqui tem que, essa forma para eu parar aqui, eu tenho que ir até o x à quarta, se gama for positivo. Porque assim, esse cara vai ter uma forma esquisita, mas ele vai para cima para os dois lados, né? Se o gama for negativo, você vai ter que ter x à sexta, né? Dependendo da sua expansão. Por aí vai, mas ok, então esse é um jeito. Mais ou menos o que está dizendo é que o x ao cubo, só x ao quadrado mais x ao cubo, não faz muito sentido, né? Você precisa pelo menos o x à quarta. É por isso que antes eu fiz o x à quarta. Então, como a gente já tem os dois, a gente vai dar uma arredondada no problema. Só esse potencial numa notação mais prática, né, que é que a gente estava usando. Então aqui nós temos dois parâmetros pequenos, né, que é o lambda c e o lambda q. E isso aqui sempre pode definir assim, tá tudo aí dentro. O x0 é o usual, a escala natural do oscilador. Para que quando a gente fez a conta, esse cara te dá a primeira contribuição só no termo quadrático, né? Já esse aqui dá a primeira contribuição no termo linear, né, que é o que a gente calculou no segundo vídeo, eu acho, da primeira semana, ou até no primeiro, sei lá. Então, se você considera o seu problema assim, é como se agora você levou o termo quartico, né? Aqui eu vou assumir que os dois lambdas C e Q, o C é para dizer que é cúbico, né? O Q é para dizer que é quartico. O lambda C e o lambda Q são positivos, né? O lambda Q ser positivo é uma condição para eu subir. O C ser positivo tanto faz, porque se eu troco o sinal, na verdade seria equivalente a trocar x a menos x, você só está espelhando.
Então você não ganha nada ou perde nada. Então eu posso sempre escolher ele positivo. Se você pensar que ele é negativo, é só ver o gráfico ao contrário. Mas a questão é que se você pega esse cara assim, para na sua aproximação, a sua perturbação é a soma dos dois. Então aquele seu VP é x ao cubo mais x à quarta. Só que quando você for calcular isso em primeira ordem, você vai ter que calcular o valor médio dessa soma. Só que o valor médio de x ao cubo vai dar zero, então vai dar uma contribuição linear em lambda_q para x à quarta. Aí quando você for calcular o quadrático, vai ter que pegar esse cara ao quadrado. Só que então você vai ter o primeiro cara, lambda_c ao quadrado, né? Vai aparecer o lambda_c ao quadrado, vai aparecer o lambda_q ao quadrado e o produto deles, né? Porque que vai ser esse cara ao quadrado. Aqui, vamos imaginar que o lambda_q é menor, é de uma ordem menor que lambda_c. Então lambda_q vezes lambda_c é pequeno, lambda_q ao quadrado é menor ainda, né? Então na verdade eu quero dizer assim, que o lambda_c ao quadrado seria mais ou menos da ordem do lambda_q. Então nessa ordem quadrática eu só vou ficar com o quadrado do primeiro, do termo cúbico, né? E os outros eu vou desprezar. Então se você faz isso, simplesmente é só somar os dois resultados que a gente já tem, né? O resultado do lambda ao cubo, que vem da aproximação em segunda ordem, e o resultado do x à quarta, o lambda_q quartico, né? Esse lambda_q, o x à quarta, que vem da primeira aproximação. Então eu só peguei o resultado que a gente calculou num vídeo lá, no outro vídeo, e somei. Isso aqui é o resultado, por exemplo, que tem do Landau, né? Se você olhar o exercício do Landau nesse capítulo, ele não usa essa notação. Ele usa, digamos, ele bota a vezes x ao cubo e b vezes x à quarta, né? Então a e b sendo todo esse m ômega ao quadrado, tudo isso que eu estou chamando aqui. Mas a minha notação é melhor, né? Porque fica tudo, esses lambdas são números, né? Então parece que a quarta do ômega multiplicando todo mundo e só ficam uns númerozinhos ali. Beleza. Então acabou o vídeo, né? Não pode ser feito tão rápido assim, né? Então é só botar o cara quartico e acabou? Pode sim ou não, ainda depende. Isso que eu quero explorar com você hoje aqui, né? Então vamos pegar esse cara, vamos encarar, não como perturbação, como o problema sendo esse. Esse é o potencial. Obviamente que ele pode ser encarado como uma aproximação de um cara qualquer ao redor do mínimo. Não, vamos dizer que o potencial é esse. Então você tem ele, a questão, vamos pegar esse cara dentro do parêntese, qual é a forma dessa função? X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Para a gente não cair no mesmo erro quando a gente só pegou x ao cubo, que o cara descia, né? Será que é só botar ali um positivo x à quarta que é um poço e vai dar tudo certo? Não. Então aqui é um probleminha legal de analisar. Primeira coisa para a gente ver a forma, essa pergunta, né? Qual é a forma eu estou perguntando como é que é a curva. Então vamos calcular derivadas, né? A primeira derivada, a segunda derivada para a gente encontrar os extremos dessa função. Então eu sei que a primeira derivada é trivial, né? O cara x ao quadrado ficou x ao cubo ficou x ao quadrado, x à quarta ficou x ao cubo. E eu tirei um x evidência. E aí já ajeitei. Você vai que tem um x multiplicando todo mundo e dentro uma função quadrática. Então a função é cúbica, mas ela é simples, né? Você fatoriza aqui facilmente num x e uma função quadrática. Então quais são os zeros? Esse, obviamente, x igual a zero, que eu chamei de x3, e resolver essa equação quadrática é x2 raiz, né? É Bhaskara aqui. Então esse cara eu chamei x2 e x1. Esse 1, 2, 3 é porque a ordem, né, é da esquerda para a direita, né? O x1 é o menor, o x2 é maior que x1, o x3 é o maior zero, né? Por aí vai. Agora, essa aqui é a segunda derivada, né? Então, duas linhas, deu isso daqui. Repara que em x igual a zero, esse cara dá 2, ele é sempre positivo. Então, o x igual a zero, ele é sempre para cima. E tem que ser, porque se você pega x muito pequeno, a aproximação fica quadrática, né? E o cara quadrático é positivo. O número, né, na frente é m ômega ao quadrado sobre 2. Então, esse cara ele é sempre o mínimo. Mas os outros não. Então, agora, repara que você tem vários casos. Só voltar aqui rapidinho. Voltei muito. Essas raízes, se você olhar ali, tem aquela raiz dentro, né, desses raízes aqui, né, os valores onde o cara dá zero. Então, raiz 1 menos 32 sobre 9, essa razão, lambda daqui é lambda c quadrado. Agora que se esse cara
se esse cara que está dentro da raiz, o segundo termo, o termo negativo, for maior que 1, essas raízes são imaginárias, né? Então, esse é exatamente o primeiro caso. Então, esse caso, eu vou separar alguns casos, né? Esse caso, não, aquelas raízes são imaginárias, então só existe uma raiz real, que é 0, que é o mínimo. Então, esse é um caso bom. Esse é um poço, ele só tem um extremo. Entre esses dois valores, como você vai achar isso, né? Primeiro, se essa razão lambda aqui, lambda c quadrado, é menor que 9 sobre 32, as três raízes são reais, né? Mas se ele é menor que isso, maior que 1/4, você pode ver pela segunda derivada, substituir lá, que o x3, que é o menor, depois eu vou botar gráfico para você ver, né? Que é o cara mais à esquerda, ele que é o mínimo global, não o zero. Então esse termo é problemático, né? Não, desculpa. Não, eu falei o contrário. O caso 2, o x3 é a origem. Está até escrito ali, nem para ler. A origem é o mínimo global. Então aqui ainda está aparecendo legal. Você tem um mínimo, beleza. Agora o caso 3 não. O caso 3, o x1, que é a raiz mais à esquerda, ele é o mínimo global. Então aqui não vai funcionar. Vamos mostrar graficamente mais simples, né? Então esse seria o caso 1. Esse cara só tem um extremo. Beleza. Aqui, antes, na verdade, eu botei 3 casos, mas na verdade você tem as interseções, né? Interseções não, talvez a transição, né? Então a transição é exatamente quando o cara é 9 sobre 32. Então ele ganha um ponto de inflexão. Aquele ponto ali é a inflexão. A primeira derivada é 0 e a segunda derivada é 0. Que ele fez um platôzinho. Então quando ele ficou menor que isso, aquele platô dissociou, ele soltou, então virou um máximo e um mínimo. Aqui já ficou, repara que ficou complicado, né? Se for mais ou menos do jeito que está feito aqui, ok, você está fazendo ao redor do mínimo, né? Então, perto ali parece um oscilador, você está deformando o oscilador para cá, mas na hora que sua energia ficar maior do que aquele mínimo que não é o global, assim, o nosso resultado fica meio estranho, porque fica muito fora do oscilador, né? Entende a ideia? Exceto se esse segundo mínimo estiver muito à esquerda, né? Se ele estiver longe, então se o cara está preso aqui, a probabilidade dele chegar lá é difícil. Mas já não é trivial falar que aquele resultado vai funcionar. Você passando do 2 para o 3, você tem esse ponto. Se você vai mexendo aqui, né, você vai diminuindo esse cara chegando, lambda aqui sobre lambda c quadrado, vai chegando perto de 1/4, esse segundo mínimo ele vai descendo. Isso que vai acontecendo. Quando ele é exatamente 1/4, ele toca. Okay? Então você tem um pulso duplo, né? Então aqui é complicado você dizer que isso é uma perturbação do oscilador, né? Você está fazendo um oscilador aqui ao redor do mínimo e tem outro mínimo igual do outro lado, né? Então o resultado a priori não faz muito sentido que é um pulso duplo. Eventualmente você está com uma energia mesmo ali pequena, ele pode passar para o outro lado, né? Então, a priori, o seu comportamento do sistema é bem diferente para dizer que é um oscilador perturbado, exceto se os mínimos forem bem longe, né? Então, essa probabilidade do cara tunelar vai ser muito pequena, então praticamente vai ficar preso naquele poço. Aí a aproximação deve fazer algum sentido. E esse último caso, se você diminui mais essa razão, desce de 1/4, o mínimo da esquerda ele é baixo do outro, né? Agora não, lascou, né? Porque você está fazendo uma aproximação ao redor desse mínimo, né? Esse mínimo não é nem o mínimo global. Lembra que isso é até de certa forma, uma hipótese para o negócio funcionar. Na verdade, você botar o cara ali, ele pode passear pelo outro lado, né? O que faz sentido é você expandir ao redor do outro mínimo, né? Do mínimo ele de baixo. Mas eu mesmo reparo que a resposta que a gente encontrou não enxerga nada disso. Essa que é, na verdade, a direção do vídeo. Você tem que, tudo bem, você tem que fazer a conta, mas você tem que entender o que está acontecendo, qual o tipo de interação que você tem, qual o potencial, se a conta ele faz sentido ou não. Então, pessoal, é só isso, né? Esse é um videozinho curtinho, tranquilo. Valeu, pessoal. Falou, abração, até a próxima. Falou. O próximo episódio será